Realmente no Brasil não existiu nenhum governo até hoje que tivesse responsabilidade com o agronegócio. Como se já não bastasse, eu fiz aqui uma relação rápida, todos os percalços que o setor vive, como por exemplo o clima, que afeta o solo, os volumes de água e a temperatura. Isso incide diretamente no campo. Depois nós vamos para o endividamento do produtor rural, a falta de viabilidade econômica, financeira, operacional e comercial para o setor, custos que têm uma alta representatividade no preço das commodities e isso reduz e muito a margem de lucro, a importação de alimentos com carga tributária zerada que prejudica aqui dentro do Brasil, né, quem produz alimentos porque tem uma carga tributária que incide em todas as operações. Nós temos a falta de políticas públicas, né, e nós temos a falta de entendimento de como é constituída e o que precisa cada etapa dentro de uma cadeia de valor. E isso incide diretamente no setor primário. O setor secundário, as indústrias, ainda tem um aporte, ou boa parte delas tem um aporte muito grande, devido a alguns fatores e características que fazem com que essas indústrias sejam beneficiadas. Essas situações incidem diretamente nos preços dos alimentos, que perdem viabilidade para comercialização dentro do Brasil, como já expliquei os motivos, e também nos diminui a competitividade no mercado internacional. Aí nós viemos para uma oratória que teve do Lula, que coloca em risco o agronegócio. Por quê? Além de todos esses problemas, nós temos o risco fiscal, que vai afetar o agronegócio. A alta no preço do dólar incide sobre as commodities exportadas, sim, mas também incide muito mais sobre os insumos, né? Principalmente os fertilizantes. Então essa situação preocupa muito o Brasil, preocupa muito o produtor rural brasileiro, porque o Brasil, de uma maneira geral, é sim o maior inimigo do agronegócio brasileiro. Os governos que passam por Brasília são os maiores inimigos. Alguns criam uma oratória que parece que são muito a favor do agro. Mas eu posso relatar aqui a minha luta e os pontos específicos nos últimos anos que nenhum governo se propôs a apresentar algo para resolver os problemas do agro. Foi tudo oratória política e somente isso. Então, os riscos que o agronegócio pode enfrentar por perder os benefícios fiscais que possui atualmente é muito grande. O Lula critica de uma maneira injusta até o volume de incentivos que são dados ao agronegócio. Mas quais são os incentivos? Isenção fiscal em alguma parte? Nas exportações? Quais são os incentivos que o governo oferece para o agronegócio poder não somente produzir, mas produzir com viabilidade? É o que eu mais procuro no Brasil, não importa quem seja. É alguém explicar e provar que existe viabilidade. Existe muito mais necessidade. Produz a qualquer custo e vende a qualquer preço. Isso é a realidade do agro. Aí vamos mais à frente. Governo despreparado. Na realidade, os governos, de uma maneira geral, são despreparados, que não sabem o que o agronegócio brasileiro precisa. Muitos vêm só com linha de crédito dolarizada, que nem o Fávaro. O Fávaro é um dos que mais desconhece o que o agronegócio brasileiro precisa. Mas, em contrapartida, os governos usam o agro a seu favor para falar de PIB, representatividade no PIB, economia brasileira. Ué, se um setor é tão importante, por que não fazer com que ele tenha viabilidade? Por que não investir? Porque quanto mais eu investir, mais retorno o país terá. Mas o governo justifica esse pronunciamento do Lula, um pronunciamento infeliz, devido à piora nas contas públicas. Isso é características de desgoverno. Gasta mais do que arrecada. Cabides de emprego, viagens. É um absurdo o que o governo federal gasta. E é óbvio que vai ter uma piora nas contas públicas. Então, eles querem aumentar a arrecadação. Ou seja, estão gastando mais do que podem. E aí vem alta carga tributária, né? Vem os problemas que acabam tirando o incentivo da produção no Brasil e isso afeta diretamente a economia. Aí nós vamos para a alta do dólar. A alta do dólar é triste porque as pessoas acham que a alta do dólar vai favorecer porque os preços das commodities vão subir. Não, a alta do dólar também vai ter algo que vai regulamentar essa disparada dos preços das commodities. Não vão achar que o Brasil vai vender muito mais valorizadas commodities devido a essa alta do preço do dólar. Mas em contrapartida, as multinacionais vão estar aumentando e muito o preço dos insumos.
e aí nós estamos falando de fertilizantes e defensivos. Então, o setor primário fica totalmente comprometido. Então aí chega o outro ponto da tal da guerra comercial, China e Europa. O que isso tem a ver com o Brasil? Porque o Brasil não se preocupa em viabilizar a produção dentro do mercado interno. Se nós produzirmos alimentos para o Brasil, para o mercado nacional com responsabilidade e com margem de lucro, a partir de incentivos reais de governos que saibam o que o agronegócio brasileiro precisa, nós vamos ter lucratividade dentro do Brasil e uma alta competitividade ou uma maior competitividade no mercado internacional. E por último, o Lula fala sobre a CNA, 60 bilhões de benefícios. Para quê? Se eu sou presidente da República hoje, eu corto os benefícios da CNA e de qualquer uma outra federação. Aproxima o campo de Brasília e começa a tratar direto com os setores. Não precisamos da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura, não precisamos das federações, que só sabem fazer nota de repúdio e apresentar cada vez mais valores. Nem eles fazem nada pelo agronegócio brasileiro. Eu estou relatando há quanto tempo os problemas que nós vivemos, outros grandes profissionais vêm relatando há quanto tempo. E CNA só quer fazer oratória política, assim como as federações pelo Brasil. Corta imediatamente valores para a CNA, valores para as federações. Não precisam. Pega esse dinheiro e investe no campo. Quer que o Brasil cresça em termos de agronegócio, arrecadação, melhore a representatividade do PIB? Pega esse dinheiro todo da CNA e todos os demais dinheiros que vão para esses sanguessugas do agro e investe no campo. Aí eu não tenho dúvida. Se nós investirmos no campo, esse dinheiro que é jogado fora, a grande maioria, o agronegócio brasileiro desponta, nós vamos ter mais produção de alimentos, alimentos com qualidade, alimentos para o mercado nacional com qualidade e com preço justo, e nós vamos ser mais competitivos no mercado internacional.